Vamos então, dando continuidade aqui no nosso estudo do livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, Chico na Psicografia. Nós vamos para o item número 38, Segurança e Paz, que não por acaso tem muito a ver com esse contexto que nós acompanhamos nesse momento de pandemia, nesse momento de conflitos bélicos, nesse momento de dores por causa dessas catástrofes naturais. Nós vamos aqui então nesse número 38, lembrando que nós vamos até o número 40, para finalizar aqui esse nosso livro. Bom dia, Andréa. Segurança e Paz é a introdução que o Chico traz para nós nesse livro, e diz assim para nós, né? Lembrando que nós estamos estudando essa sequência de obras de Chico Xavier, obras desconhecidas, e nesse livro, né, sempre tem ali aquela introdução que antecede as reuniões que aconteciam lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá ali por volta de 1975, e aqui então o Chico traz para nós, né, o contexto, a introdução, e depois vemos aqui a mensagem que chega para nós de Emmanuel, né? Bom dia, Masa. Vamos lá então. O comentário dominante em nossas conversações, horas antes da reunião pública, referia-se à necessidade de preservarmos a segurança como fator de paz em nossas organizações de serviço, seja em casa ou no grupo social, nas instituições ou nos lugares de ordem geral. Tantas situações difíceis encontramos e tantos companheiros em lutas espirituais surpreendemos nas atividades do cotidiano que indagávamos qual a melhor maneira de acertar com o caminho natural para as atitudes de equilíbrio que nos competem. Conduzidos à reunião, com surpresa anotamos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferecia o item 7 do capítulo 9 para estudo e interpretação. Vários amigos expressaram conclusões valiosas quanto ao texto. E, ao término dos trabalhos, o nosso caro Emmanuel escreveu a página Paciência e Caminho. Como eu comentei com vocês então, né? Bom dia, André. Como eu comentei com vocês, essa introdução é bastante pertinente àquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Especialmente nesse momento que eu comentei com vocês aqui dessa tragédia que nós acompanhamos. O Chico coloca aqui de uma forma bastante interessante. Tantas situações difíceis encontramos e tantos companheiros em lutas espirituais surpreendemos nas atividades do cotidiano que indagávamos, olha que pergunta interessante, qual a melhor maneira de acertar com o caminho natural para as atitudes de equilíbrio que nos competem? Bom dia, embaixador. Uma pergunta então que traz para nós que somos seguidores do pensamento espírita, da filosofia espírita, como uma filosofia de nossas vidas, qual é exatamente a nossa postura diante desses desequilíbrios que nós encontramos pelo mundo afora? Ao assistirmos, por exemplo, a um telejornal que mostra para nós notícias tão chocantes, notícias tão dolorosas, tão preocupantes, como nós devemos nos comportar? Porque há aqueles que são incendiários e há aqueles que são bombeiros. Os incendiários, vendo as dores e as tragédias que vão acontecendo, procuram intensificar cada vez mais ainda o drama vivido naquele momento, trazendo ali expressões de espanto, expressões de críticas, expressões muitas vezes aterrorizantes para aqueles que são mais suscetíveis a esse tipo de notícia, e há aqueles que são bombeiros, que procuram sempre trazer uma mensagem pacificadora, mesmo diante da tragédia. E para isso, naturalmente, nós precisamos ter argumentos. E os argumentos vêm exatamente através daquilo que a doutrina espírita nos proporciona, através do seu conteúdo, dos seus ensinamentos, de suas reflexões. Portanto, então, qual é a melhor maneira de acertar com o caminho natural para as atitudes de equilíbrio que nos competem? Então aqui, como sempre, né, o Chico comenta
que eles abrem ao acaso tanto o Evangelho segundo o Espiritismo como o Livro dos Espíritos. E nesse caso aqui veio, como ele coloca para nós aqui, para nossa surpresa, veio então um texto do item número 7, do capítulo número 9 do Evangelho, para estudo e interpretação. Olha que interessante esse comentário, essa expressão que ele coloca, estudo e interpretação, porque é exatamente o que nos cabe nos estudos doutrinários que nós fazemos. Então, e nesse caso, à luz da doutrina espírita, nós estudamos para analisar o conteúdo com cuidado, assimilar a sua informação, mas também interpretá-la, para trazer para o nosso contexto, trazer para a nossa realidade. Porque, do contrário, se nós estudarmos apenas um texto que traz ali palavras, né, expressões ou uma construção complexa, bonita, filosófica, e se nós não interpretarmos e trazermos isso para a nossa realidade, ficará apenas um texto em que nós emolduramos e penduramos na parede, sem que ele se transforme naquela ferramenta modificadora, naquela ferramenta operante para o nosso crescimento. Então, o importante é sempre estudar e interpretar, tendo como referência para nós a doutrina espírita. E, na verdade, é uma expressão que vale para todos aqueles que se dedicam ao estudo. Né? Se nós olharmos, por exemplo, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos, também fazem suas leituras, também fazem suas interpretações, a partir da base filosófica, né, que sustenta a crença que eles trazem. Então, no nosso caso, temos aqui a doutrina espírita. Angelina colocou aqui para nós, né? Pensei assim, né? Poxa, como a transição está acelerada. Em seguida comecei a vibrar por todos, né? Pois é, então quando a gente pensa na lei de destruição como uma lei de transformação, e essa transformação vai acontecendo, né, em tantas e tantas formas, né? Cabe a nós contribuir para que essa transformação seja proveitosa para aqueles que estão vivenciando de uma forma direta, aqueles que experimentam um momento, de uma forma indireta para aqueles que observam, mas sentem o efeito dessas mudanças, né? Então, muito bem, aqui na introdução, mais uma vez, o item número 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos aqui para o item paciência, esse item número 7, assinado por um espírito amigo lá na cidade de Havre, em 1862. Lembrando, né, que essas cidades que são mencionadas nos textos trazidos no Evangelho, assim como também publicados na Revista Espírita, é onde se encontravam aqueles grupos de estudos, né, famílias, amigos que se juntavam para o trabalho, para trabalhos de estudo da doutrina espírita e também, né, para trabalhos mediúnicos. E aí então essas mensagens depois eram enviadas para Paris, para Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então por isso coloca a assinatura do espírito, o local onde a mensagem foi recebida e o ano. E esse espírito amigo traz aqui para nós, nesse item paciência, algo bastante familiar, né, porque estudando, por exemplo, sobre a vida de Joana de Ângeles, que é bem interessante, a FEB trouxe para nós, né, uma pequena biografia que traz o seguinte. Eu vou ler só um trecho aqui porque é interessante a gente contextualizar, já trazendo aqui o spoiler, que esse espírito amigo é Joana de Ângeles. Né? Então, assim como ela, assim como Emmanuel, também são dois espíritos bastante contemporâneos para nós aqui, espíritas do Brasil, nesse período, né, em que nós aqui estamos nos dedicando ao estudo. São dois espíritos que fizeram parte daqueles grandes missionários que ajudaram na elaboração da codificação. Então, diz assim para nós, um trecho da biografia dela, que é uma biografia extensa, mas só para a gente poder compreender um pouco mais, porque cada detalhe para nós é uma oportunidade de aprendizado, né? Então, assim, Joana na espiritualidade. Quando na metade do século passado, as potências do céu se abalaram e um movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar aos quatro cantos a canção da esperança com a revelação da vida imortal. Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo, do Consolador prometido por Jesus.
E ela, no livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo-se aos componentes de sua equipe de trabalho, diz, trecho do livro então, Após a Tempestade: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam os ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo. A primeira, do capítulo 9, item número 7, com o título A Paciência, escrita em Havre, em 1862, essa que nós vamos estudar. A segunda, no capítulo 18, itens 13 e 15, intitulada Dar-se-á àquele que tem, psicografada no mesmo ano que a anterior, na cidade de Bordeaux. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página como um modelo para nossas atitudes em qualquer situação. No mundo espiritual, Joana estagia numa bonita região próxima da crosta terrestre. Aí depois aqui ele segue, trazendo aqui outras tantas e tantas informações sobre a biografia de Joana de Ângeles, né? Então, para muitos acaba sendo uma surpresa, né? Bom dia, Sandra. Acaba sendo uma surpresa, né, de ver Joana trabalhando com Kardec, né? E ela era mais um espírito, né, compondo aquela grande equipe de grandes virtudes que vinham do plano espiritual, trazer para nós essas mensagens, né? E como eu sempre, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, há um bom tempo, faz muitos anos que nós estudamos, em breve, né, a gente precisa até se programar para retomar o estudo dele. Vocês se lembram que quando nós chegávamos naquela sessão, em cada capítulo, onde nós tínhamos ali as orientações, as instruções dos Espíritos, nós pegávamos cada mensagem e estudávamos, antes de lermos a mensagem, a biografia dos seus autores. Né? Então, assim, por exemplo, o espírito Fenelon. Quem é Fenelon? A gente pegava a biografia dele, estudava, e algo muito interessante que nós acompanhávamos era o detalhe de que não eram apenas mensagens bonitas. Não era pegar assim um espírito que era, por exemplo, versado numa linguagem mais poética, que trazia um conhecimento filosófico e trazia uma mensagem apenas para encantar os nossos olhos. Na verdade, eram depoimentos dos espíritos que estavam diretamente ligados com aquilo que eles vivenciaram. Então, Joana de Ângeles, por exemplo, quando fala de paciência, estudando a biografia dela, nós veremos um espírito que utilizou a virtude da paciência na sua vida prática. Naquela época, por exemplo, em que foi contemporânea de Jesus, e como Joana de Cusa, né, sendo ali sacrificada na arena com os leões e tudo mais, aquele espírito que desencarnou daquela forma tão bruta, tão violenta, chegando no plano espiritual, a virtude da paciência, da confiança nos ensinamentos de Jesus, naquilo que ele trazia, era algo que ela viveu na prática. Então não é um espírito que dizia, olha, tenham paciência. Ela vinha dizer assim, olha, vejam como é viver com paciência. Né? Então por isso que é bacana a gente estudar sempre a biografia desses autores. Né? Nós falávamos de Cáritas, por exemplo, na Caridade, falávamos de outros espíritos. Tudo aquilo que eles diziam estava diretamente ligado com a forma como eles viveram suas encarnações. Né? Então bem bacana. A Angelina colocou, devemos viver o hoje nos preparando, né? Pois o mundo está nos espíritos. Acontece em piscar de olhos, né? É verdade. Então vamos lá. Nessa introdução que o Chico trouxe, então, segurança e paz, eles estudaram a mensagem a paciência de Joana. E diz assim para nós, então, vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes,
Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Observe que nós estamos lendo aqui, ela falando sobre a dor, uma bênção, para que não nos afligemos, bendigamos Deus principalmente, para a glória do céu. Vejamos Joana de Ângeles vivendo isso na sua vida. E não uma vez só não, porque ela foi, né, tanto lá na época de Jesus, como no México, como no Brasil, ela foi freira, né, nessas duas últimas encarnações, e ela sofreu ali violências absurdas da parte de conquistadores, da parte de soldados que desejavam impor ali uma violência, e ela acabou, né, se pondo na frente desses agressores para proteger exatamente aquelas jovens que se encontravam sob sua guarda. Então vejamos aqui ela praticamente descrevendo a sua própria história, né? Então ela diz assim para nós ainda: sede pacientes. Paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, né? Então aqui é muito bonito quando ela diz: a vida é bem difícil, bem eu sei. Então quando a gente vê um espírito falando que sabe que a vida é difícil, ok. Quando a gente vê Joana de Ângeles falando que a vida é difícil, que ela sabe, aí sim nós vemos ali na prática a aplicação da virtude da paciência. Mas muito bem, essa mensagem veio então para poder ilustrar, né, essa introdução dos trabalhos feitos lá no grupo do Chico, porque a grande pergunta era: o que a gente pode fazer para poder contribuir para o equilíbrio do mundo que nós vivemos? E, na verdade, esse mundo que nós vivemos, ele coloca para nós aqui em cima, para preservarmos a segurança como fator de paz em nossas organizações de serviço. Aí não importa se é um serviço profissional, se é um serviço voluntário, se é um serviço espiritual, um serviço acadêmico, não importa. Seja em casa, nas nossas relações cotidianas, seja no grupo social onde nós nos encontramos, nas instituições ou nos lugares de ordem geral. Então, sendo o homem, sendo o ser humano, na verdade, um ser gregário, ele depende de viver numa agremiação, ele depende de viver numa coletividade. E vivendo em coletividade, naturalmente, ele tem a interação com aqueles que, de uma forma mais próxima ou um pouco distante, talvez, está interagindo, trocando impressões, trocando ideias, influenciando e sendo influenciado. A questão que nós colocamos é, dentro dessa ideia da influência, de que forma que nós influenciamos as pessoas, tendo como contexto a vida do dia a dia que nós estamos aí experimentando, com esses conflitos, com essas aflições, com essas angústias, com esses medos, com essa destruição que vem acontecendo, com todos esses dramas que a humanidade vem vivendo nesse tempo
cotidiano, nesse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, de que forma que nós contribuímos para as pessoas que estão próximas a nós e de que modo que essas pessoas contribuem para nós, para nos equilibrarmos, nos mantermos estáveis emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, inclusive, diante de tudo isso que vem acontecendo. Então, foi nesse contexto que veio então esse assunto. Joana trouxe para nós, bom dia, professor. Joana trouxe para nós então essa mensagem da paciência, que ela está diretamente ligada com essa ideia, porque quando alguém vem e traz uma opinião sobre algo problemático que vem acontecendo, nós temos várias reações que podem surgir. Aquela reação de oposição, mas essa oposição é uma oposição agressiva, de discordância, de querer mudar a opinião do outro. Pode ser aquela concordância, o outro traz aquela desgraça e nós concordamos com a desgraça e alimentamos cada vez mais aquele pensamento negativo e os sentimentos decorrentes deles. Nós podemos ser diferentes. Revolta, por exemplo, que é algo muito comum nos tempos de hoje, né, Regina? Nós temos visto, né, no contexto social, no contexto político, no contexto religioso, com intolerâncias, com impaciências, enfim, tudo isso acontecendo. Então nós podemos ficar indiferente àquilo que acontece, ou, como foi colocado aqui pelo Chico, qual é a melhor forma de nós contribuirmos? Quais são as atitudes de equilíbrio que nos competem? Por que nos competem? Porque nós abraçamos uma filosofia que tem como princípio fundamental a virtude da caridade. E como foi colocado por Joana na mensagem dela no Evangelho, a caridade de você dar uma moeda para quem está precisando é a mais fácil de todas. Você abre a sua carteira, você abre a sua bolsa, tira uma moeda, coloca na mão dele, vira as costas e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Agora você doar-se com a virtude, especialmente a da paciência, exige de você um sacrifício maior. Porque você tem que abrir mão do seu próprio orgulho, de suas vaidades, do seu próprio egoísmo, para doar-se ao outro. E essa doação vem exatamente através da paciência, da compreensão. Então, essas várias posturas que nós podemos adotar diante dessas situações que vão surgir no nosso dia a dia, nós temos que escolher uma. E aí, então, quando nós falamos, né, aquela mensagem do Evangelho que fala sobre os trabalhadores da última hora, todos nós gostaríamos de ser esse trabalhador da última hora, porque a mensagem do Evangelho mostra que esses trabalhadores são aqueles mais valorosos, aqueles mais importantes, aqueles mais dedicados, e claro que nós queremos receber esse título. Só que na prática é diferente. Você se considerar, né, o melhor trabalhador para receber aquele quadro que fica ali na parede colocando o funcionário do ano é uma coisa. Você viver essa experiência mostrando realmente o seu valor através das conquistas diárias é outra história. E quando se fala sobre os trabalhadores da última hora, nós falamos daqueles que estão comprometidos com o trabalho que Jesus desenvolve aqui no nosso mundo. E aí a coisa muda completamente. Porque a gente vai dizer, olha, eu não tenho o tamanho, eu não tenho a grandeza, a envergadura, o quilate de um espírito como Jesus. Mas eu tenho que seguir os seus passos. Ainda que seja tropeçando, escorregando, caindo e levantando, mas eu tenho que me dedicar. E a gente sabe que trabalhar na seara de Jesus não é algo fácil. Porque é um trabalho que exige de nós uma postura equilibrada, uma postura de autossacrifício. E esse autossacrifício significa principalmente o sacrifício do nosso próprio ego. E nesses momentos de grande dificuldade, grande turbulência que o mundo vem vivendo, é aí que nós somos chamados então a trabalhar. De que forma que nós podemos contribuir? A paciência é uma delas, compreender que as pessoas têm as suas opiniões que são formadas de acordo com as experiências que elas vivenciaram no decorrer da sua trajetória. São as influências familiares, influências de escola, influências de trabalho, de grupo social, de crença, não importa qual seja. Mas cada cabeça vai sendo formada, cada mentalidade vai sendo formada por essas ideias, valores e influências que vão sendo absorvidas no decorrer da sua jornada.
Portanto, aquela opinião daquele indivíduo naquele momento nada mais é do que o resultado de tudo aquilo que ele experimentou até então. E aí, no nosso caso, nós também somos a somatória dessas experiências todas. E nessa relação de influência entre aquilo que o outro me passa e aquilo que eu devolvo, ou aquilo que eu envio e ele me traz de volta, é ali que nós vamos perceber de que forma que nós podemos contribuir, de acordo com o título da nossa mensagem, para essa condição de segurança e paz que o mundo precisa. O que nós podemos fazer para ajudar na transformação do nosso mundo? A gente vai lembrar que esse momento de transição planetária que o nosso mundo vem vivendo, o momento de transformação do nosso mundo, o que significa exatamente essa mudança? Muitas pessoas acreditam que o mundo vai se transformar num mundo melhor e todos nós viveremos felizes. Mas ninguém se deu conta que seremos nós nos transformando em pessoas felizes que vamos fazer com que o mundo seja melhor. Então, aquele comodismo natural que faz parte da nossa natureza, de imaginar que as coisas vão ser feitas pelos outros ou por algum passe de mágica e nós seremos beneficiados por essa mudança, passa agora com essa nova compreensão que nós temos de que essas mágicas não acontecem, de que o trabalho dos outros não vão trazer benefícios para nós. O trabalho dos outros vão trazer benefícios para eles, porque são eles que estão se sacrificando, são eles que estão trabalhando em prol dessas conquistas. E no nosso caso, se nós queremos também nos beneficiar desses resultados, cabe a nós o trabalho individual, cabe a nós o trabalho pessoal, porque aí sim nós teremos o resultado dos nossos esforços. E aqui nós falamos, nesse caso, do trabalho moral que nós precisamos fazer. Então o mundo melhor que nós desejamos vai ser o resultado do mundo melhor que nós estamos construindo. Hermes lembrou, né, para transformar o mundo precisamos nos transformar. Então é exatamente essa ideia que precisa sair do mundo. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não vejo a hora de ir embora desse mundo para viver num mundo melhor. Mas espera aí, o que você vai fazer no mundo melhor se você não se transformou numa pessoa melhor? Porque a gente sabe que aquela expressão nova, sempre utilizada, a meritocracia, é algo que diz muito, que está muito ligado com aquilo que a doutrina espírita traz, a cada um segundo as suas obras. E não simplesmente nós nos beneficiarmos do sacrifício dos outros. Isso nada mais é do que egoísmo e tantas outras imperfeições como preguiça, comodismo, egoísmo e tantas outras imperfeições. Agora, quando nós falamos do nosso trabalho para fazer com que o mundo seja melhor, aí sim o mundo realmente será melhor, porque nós fizemos com que ele seja melhor. Né? Manda, Dudu, por favor. Angelina colocou, né, devemos avaliar se nós não temos o que estamos observando no outro. A partir daí trabalhar o nosso intrínseco, né? Pois é. Conhecemos exatamente ali, né, as nossas condições. Conhecemos, né, as nossas imperfeições. É o autoconhecimento que nós temos que trabalhar. Né, o Dudu trazendo para nós aqui uma mensagem dos amigos do plano espiritual. Guichad, Guichad, seja bem-vindo, irmão, aqui no nosso trabalho. A mensagem diz assim para nós, vamos lá. Amigos, que a luz do nosso Pai Maior esteja presente em vossos corações. Nesse momento, tudo que envolve sofrimento, mas também a vivência da fraternidade de um povo sofrido, com guerras dessa terra, onde só a junção do mal e do bem, para se criar momentos de um salvamento entre ruínas, que despejadas por tormentos vivenciados há séculos, nessas partes se obtém de forma genuína e cristã. Porque onde há tristeza, o choro, a fome e a destruição de um país já sofrido, esse povo precisa dessa junção de poder humanitário, cabendo a cada um que não passou pelo desencarne, que traga em suas mãos a nobreza de não esquecer que ninguém hoje é um inimigo, quando um só Deus unifica o povo, um povo que precisará, nessa hora, da ajuda de mãos que precisam esquecer de suas armas e colocam em suas memórias que tudo é preciso para erguer a paz e trazer de volta tudo aquilo que foi plantado
um dia nessas fronteiras de um país que precisa melhorar. A memória de um país destroçado não deve ser esquecida, mas também precisa ser lembrada que todos nessa terra onde vocês trazem a irmandade da língua e de seus costumes vão ter que lutar com esse luto gigante que se forma agora nessa hora. Nesse momento estamos totalmente assoberbados de um trabalho constante. Fomos preparados para tais problemas e agora são milhares de almas que chegam e vamos nos dividindo em levar um a um para seus leitos onde a perturbação de cada um tem que ser tratada de uma forma especial. São muitos e muitos chegando, e desses muitos diferentes em seus pensamentos. Almas completamente perdidas, mas que no aconchego são tratados de forma a esquecer o que ocorre e ocorreu durante seus processos desencarnatórios. E assim, queridos que zelam por seus estudos da doutrina, pedimos a todos que não deixem de vibrar por todos esses irmãos que daqui sucumbem numa tristeza infinita, mas que precisam de muito carinho, amor e paz por preces geradas por todos vocês neste orbe. O nosso infinito agradecimento por todos que trazem num bom pensamento a alegria de saber que ainda temos muitas almas benditas vibrando e orando por esses irmãos perdidos. Que Deus possa cobrir a todos de muita paz. Que Alá conceda uma entrada digna nesse novo lar que todos presenciam nesse momento de dor. Então, Al-Guixá, nosso irmão trabalhador do plano espiritual, como nós temos visto, né, e cada vez mais, quanto mais a gente estuda, quanto mais se estreitam essas relações que nós temos com os amigos do mundo espiritual, aqui no nosso trabalho, no nosso estudo, mais nós compreendemos o que eles fazem, o trabalho que eles realizam, as condições dos irmãos que chegam ao plano espiritual. Né? Então aqui a gente tem mais um exemplo aqui, nós agradecemos por podermos ser úteis de alguma forma, mesmo que sejam ali as nossas vibrações de vagalumes, né? Tão pequenas, né? Tão singelas, mas com muita sinceridade, porque nós sabemos ali do esforço que vem sendo feito, né, por todos vocês trabalhadores acolhendo esses tantos irmãos, né? Então é aqui que Jesus esteja conosco, né, formando essa grande corrente de vibração para ajudar todos esses irmãos. E é isso. Obrigado pela comunicação mais uma vez, seja sempre bem-vindo. Então, meus amigos, daqui agora, vamos a Emmanuel, porque ele fala exatamente sobre isso. Né, como eu comentei com vocês, né, o que tudo isso que a gente tem conversado tem em relação com esse contexto que nós estamos vivendo. Então, a mensagem de Emmanuel, intitulada Paciência e Caminho, chamando aqui a nossa responsabilidade, como foi colocado aqui em cima, o equilíbrio que nos compete. Né? Por que equilíbrio que nos compete? Porque nós abraçamos essa causa. Nós nos oferecemos para ajudar naquilo que é possível, apesar das nossas imperfeições. E um dos instrumentos maiores que nós precisamos ter vai ser exatamente o da paciência. Né? André lembrou em nossa vibração das 18, sempre lembramos dos irmãos que estão em países em guerra, né? Após essa mensagem, vamos ampliar essas preces. Né? Depois a gente manda para vocês, André, para poder inspirar, né, os nossos amigos lá, que vão trabalhar na prece das 18 horas de hoje. Muito bem, então a mensagem diz assim para nós. Vejam só como Emmanuel, ele é didático, né? Como ele constrói na nossa mente esse pensamento para entendermos de que forma que nós temos que nos preparar para ajudar aqueles que estão vivendo esses momentos de aflição. Então ele diz assim: paciência é passaporte para todos aqueles que aspiram a avançar nas vias do progresso. Quando num carro em movimento, sabes com clareza que em muitas ocasiões é necessário venhas a pensar por ti e pelos outros. Nessas circunstâncias em que o perigo se mostra à vista, tomas conselho à prudência que te sugere a abertura de espaço aos que se entregam à disparada
ou te lembra, cuidado para não te disponhas a podar sem consideração à frente dos companheiros. De outras vezes, consagras-te ao exame prévio da máquina antes de qualquer movimentação, a fim de melhorares as condições desta ou daquela peça doente, tanto quanto te dedicas a observar mais atentamente os sinais do caminho, para que não te faças indução a desastre. O trânsito é uma escola em que sobram aulas de vigilância e compreensão, justiça e disciplina. Anotemos as lições da estrada e procuremos transferi-las ao trânsito da vida, em que todos somos chamados nas trilhas do tempo ao relacionamento comum. Se esse ou aquele companheiro demonstra exagerada tensão nas atividades que lhe dizem respeito, não lhe congeles o ânimo, desfechando observações deprimentes, mas socorre-o com recursos de paz. De igual modo, não ultrapasse sem necessidade as posições dos irmãos em serviço, porquanto quase sempre com isso nada se recolhe além de dificuldade e de desilusão. Na tarefa que te empenhas, verifica quanto de amor e de apreço já dispensaste ao coordenador do veículo de tuas realizações, para que não te falte segurança, e atende à execução dos princípios que abraças, considerando o bem de todos, para que desajustes não te ameacem a obra. Quanto mais agitação no plano externo, mais imperiosa se faz a necessidade de calma no campo íntimo, se nos propomos a superar perturbações e obstáculos. Evitemos choques destrutivos e doemos o melhor de nós aos programas de ação que nos propomos a realizar, exercitando entendimento e tolerância, conscientes de que para coibir quaisquer calamidades no terreno do espírito, a paciência é o preservativo ideal. Não te detenhas a lamentar problemas e crises. Se te engajaste na causa do bem, guarda-te em serviço constante e, usando paciência e amor, certamente vencerás. Então, a mensagem de Emmanuel, e a gente analisa agora aqui o que ele quer dizer para nós. Primeiro, eu achei muito interessante, né, como eu falei para vocês aqui, a didática que ele tem é muito oportuna, né, porque nós precisamos dessas ilustrações. E aqui ele diz para nós primeiro, trazendo o exemplo de um carro em movimento. Então ele diz assim, que quando você está dirigindo um carro, você precisa dirigir por você e pelos outros. Né? Porque se você dirigir por você e não ficar atento naquilo que os outros possam fazer, muitas vezes ali num descuido, numa falta de gentileza, né, numa imprudência, né, sempre acaba, nós somos sempre afetados de alguma forma. Então a primeira coisa que ele diz para nós é, pensemos em nós e pensemos nos outros. E nesse carro em movimento, pensemos em nós nos movimentos da vida, em que nós estamos sempre lançando opiniões, ouvindo opiniões, tendo atitudes, observando a atitude dos outros, para que nós pensemos naquilo que nós queremos fazer, a partir da causa que nós abraçamos, e daquilo que os outros fazem a partir dos seus próprios interesses. Então a primeira coisa que ele coloca, nessas circunstâncias em que o perigo se mostra à vista, porque nós não temos como controlar a atitude dos outros, né, no caso aqui, no exemplo do carro, tomas conselho à prudência que te sugere abertura de espaço aos que se entregam à disparada, ou te lembra cuidado para que não se disponha a podar sem consideração à frente dos companheiros. Então, primeiro, é aquele caso, né, que você percebe que alguém vem de uma forma, dirigindo de uma prudente, apressada, irresponsável, vamos dar espaço. Deixa ele passar, vai com Deus, sem nenhum problema. No nosso caso, o espaço que nós temos que dar, primeiro é o silêncio. Naquele momento em que as nossas contribuições não podem acrescentar em nada, fiquemos em silêncio, nos distanciemos da ideia,
não enfrentemos aquele que, dirigindo o carro, ele quer fazer uma ultrapassagem e nós não permitimos e colocamos o carro à frente, o acidente já é desenhado. Naquela opinião que vem fechada, que vem ali cristalizada nas suas ideias, quando nós enfrentamos, o acidente é certo. É a discussão, é o desequilíbrio, o desentendimento. Então, ao mesmo tempo que nós temos que dar abertura para os outros, da mesma forma, dirigindo o nosso automóvel, não fechemos a frente do outro, não queremos impor o nosso carro na frente dos outros, no espaço que os outros poderiam ocupar. Da mesma forma que as nossas ideias não sejam impositivas, que as nossas ideias não sejam ofensivas, mas sejamos respeitosos. Lembremos sempre, tanto nessa parte em que os outros, nas suas atitudes, nas suas palavras, nós podemos observar, por exemplo, isso numa festa, em que as pessoas estão conversando e sempre tem aquele que domina a conversa, impondo ideias, se colocando como dono da verdade, dominando as piadas, dominando os comentários, as críticas. E muitas vezes nós queremos tomar esse lugar tendo exatamente essa mesma atitude, sem a preocupação de que aqueles outros que participam querem também dar as suas ideias, querem também ali participar da conversa. E numa estrada, como Emmanuel coloca para nós, imaginemos se nós víssemos os carros transitando nessas condições. Parece aquela corrida, né, de Fórmula 1, ou então de Stock Car, em que nós vemos aqueles carros a velocidades altíssimas, um querendo tomar frente dos outros. E o grande espetáculo, muito mais do que a vitória daquele melhor piloto, são os acidentes de percurso. Onde muitas vezes ali tragédias acontecem, porque eles estão disputando espaço. E naquela disputa de espaço, onde nós vemos ali aquele que é mais forte se impondo, na verdade nós vemos ali uma disputa de egos, uma disputa do orgulho, porque é isso que a competitividade hoje traz para nós como inspiração. André colocou, né, há muitos anos atrás, né, passei mal e quase infartei no viaduto por conta de um enorme engarrafamento. O medo e depois a revolta foi tão grande que desde então dirijo com mais calma e sem fim, né? Com calma sem fim. Né? Pois é, André, nada como a experiência e o aprendizado para trazer para nós essa mudança de comportamento. Né? O Hermes lembrou, né? Virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, né? Cautela, né? Precaução, né? Dirija com prudência. Né? Então, essa é a ideia. Então, depois aqui, nesse espaço que nós estamos aqui vendo, que Emmanuel coloca, ele fala para nós aqui também do movimento, né? Ele diz assim, de outras vezes, consagra-te ao exame prévio da máquina, antes de qualquer movimentação, a fim de melhorares as condições dessa ou daquela peça doente, tanto quanto te dedicas a observar mais atentamente os sinais do caminho para que não te faças indução de desastre. E aqui então ele chama a atenção para um outro ponto importante. É nós observarmos as peças defeituosas no nosso carro. E nesse caso, né, quais são exatamente as imperfeições morais que nós ainda trazemos? Porque são essas imperfeições como, por exemplo, o egoísmo, a impaciência, a intolerância, a vaidade, o orgulho e tantas outras imperfeições que estão vivas e ativas na nossa personalidade, que são as peças defeituosas que nós estamos ali trazendo, que quando não observadas e não trocadas, quando nós não fazemos essa manutenção moral da nossa personalidade, sempre procurando analisar nosso comportamento, as nossas opiniões, fazendo ali os nossos estudos e reflexões, nós acabamos, como foi colocado por Emmanuel, que nós temos que observar o caminho que nós estamos percorrendo para que nós não sejamos a causa dos acidentes que podem acontecer com os outros. E nesse caso, as nossas imperfeições acabam machucando aqueles que convivem conosco de uma forma. E olhe, como eu sempre gosto de reforçar, nessa era da tecnologia, basta que nós tenhamos um dispositivo na mão, digitando alguma coisa que nós vamos afetar a vida do outro lado do mundo
literalmente e instantaneamente. Quando eu posto uma foto, quando eu faço um comentário, quando eu me posiciono de uma forma equivocada, segundo esses valores que pautam o nosso comportamento, nós estamos ali dirigindo de uma forma imprudente e com peças defeituosas que podem quebrar no meio do caminho e provocar. Por exemplo, né, Regina, essa ideia, né, hoje mesmo, hoje não, recentemente, eu vi um comentário numa série que eu estava assistindo por acaso, e eu achei muito valioso. Eu falei assim, não, esse comentário, um dia, mais dia ou menos dia, eu vou levar para o estudo, porque é muito valioso. Porque existe muita diferença entre você dizer a verdade, né, e você impor a sua opinião e machucar o outro. Então nem sempre dizer a verdade é uma virtude. Muitas vezes a forma como você diz a verdade se torna uma agressão. Porque existe aquilo que é verdade, porque o pensamento da série dizia assim, existe aquilo que é verdade e existe aquilo que você pensa. E nem sempre o que você pensa é verdade. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, em que a liberdade de informação está indo e vindo, as pessoas se esquecem das virtudes. É verdade, é. E não somente uma virtude, mas uma virtude muito sacrificante. Porque sacrificar o nosso ego é algo desafiador. E aqui, então, para finalizarmos, meus amigos, Emmanuel, então, fecha essa ideia. Né? Mesma coisa também, né? Então, aqui, o trânsito é uma escola em que sobram aulas de vigilância, compreensão, justiça e disciplina. Anotemos as lições da estrada e procuremos transferi-las ao trânsito da vida, em que todos somos chamados nas trilhas do tempo ao relacionamento comum. Então aqui no final, né, para a gente poder fechar certinho aqui o nosso tempo, ele coloca, quanto mais agitação no plano externo, mais imperiosa se faz a necessidade de calma no campo íntimo, se nos propomos a superar perturbações e obstáculos. Evitemos choques destrutivos e doemos o melhor de nós aos programas de ação que nos propomos a realizar. Então eu tinha comentado com vocês que esse tema está muito relacionado com aquilo que acontece hoje, no nosso dia a dia. E aí então nós vamos perceber que notícias, fatos que nós observamos, comentários dos outros, sejamos aqueles, como eu comentei no início com vocês, não sejamos os incendiários, levando mais dor, mais aflição, mais agonia para as pessoas. Eu até conversava recentemente aqui em casa, conversando com um parente, que ele dizia assim, eu vi na internet que tem aí previsão de grandes tragédias previstas para acontecer. Que as guerras podem estourar, e sempre trazendo aquele pensamento inflamado, né? Aí eu comentei com ele assim, né, que uma opinião que eu tinha, eu falei assim, olha, essas situações em que as pessoas estão especulando, você tem aqueles que gostam de provocar e alimentar a mente das pessoas com essas perturbações, e tem aqueles que trazem um pensamento mais tranquilo, procurando trazer uma visão menos drástica, menos catastrófica das coisas. Só que as pessoas gostam de prestar atenção naqueles que provocam esse tipo de sensação negativa. Eu falei, então é importante não ficar ouvindo o que essas pessoas dizem, porque do contrário você vai se sentir agitado também. Mais ou menos assim que se dirigiu a conversa. Porque é exatamente isso que nós vemos quando a gente vê notícias, que são aquelas notícias espetaculares, né? Muitas vezes até com ingredientes de sensacionalismo, nós vemos aquilo, nos agitamos e passamos essa agitação para os outros. Quando nós olhamos um fato e procuramos olhar de uma forma equilibrada, como a doutrina espírita propõe para nós, compreendendo que, por exemplo, essas catástrofes que fogem ao nosso controle, Kardec inclusive perguntou isso lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, de que forma, por que Deus permite que isso aconteça?
E a resposta foi porque precisa sensibilizar a humanidade. Mas o que vai sensibilizar a humanidade não é a desencarnação. É a forma como ela acontece. Porque a desencarnação é uma necessidade que todos nós temos. É uma necessidade de retornarmos ao plano espiritual, que pode ser dormindo uma noite tranquila, como pode ser no meio de um terremoto. A desencarnação vai acontecer. Então, a forma como ela acontece é que provoca em nós essa agitação. E cabe a nós, que temos essa visão que a doutrina espírita propõe, a respeito da morte, do modo como nós entendemos no mundo, da desencarnação, do estado das pessoas que vivenciam essas experiências, do trabalho feito no plano espiritual, né, do processo evolutivo que o nosso mundo está vivendo. Cabe a nós, se nós não tivermos algo que possa ajudar na visão daquelas pessoas, que nós fiquemos ali em silêncio para não agravar aquilo que ela está pensando. Porque basta que nós não demos continuidade naquele pensamento, que ele por si só se acalma. Agora, se nós ficarmos potencializando, aí sim nós complicamos ainda mais. O Hermes colocou, né, fico chateado, né, quando ouço na TV que a inflação em 2024 vai ser maior. Então me pergunta, né, mas estamos em 2023. Parece uma indução. Pois é, né? Então sempre pensando, né, naquilo que vai acontecer, sempre trazendo a visão negativa das coisas. E infelizmente nós temos isso, André, é até algo que eu tinha comentado há um tempo atrás com um grupo de amigos, que nós deveríamos nos perguntar, né, o que a doutrina espírita tem a dizer a respeito do papel da mídia. Ela é informativa ou deformativa? Porque você usar uma informação de uma forma negativa, você deforma o modo como as pessoas pensam, o modo como as pessoas sentem. Então, assim, nós percebemos que ideias positivas na mídia, elas são menos interessantes do que as ideias catastróficas, do que aquela que traz esse tumulto todo. E se nós não podemos controlar a forma como as pessoas se relacionam com essas informações, com essa postura de mídia, seja uma mídia institucional, seja alguém que é uma palavra que eu detesto, mas é muito utilizada, de influenciadores digitais. Uma pessoa que tem o seu próprio canal e ela solta esses tipos de ideias, provocando essas emoções negativas. Se nós não temos controle sobre tudo isso, nós temos controle sobre nós mesmos. E é muito importante que, abraçando a filosofia como nós abraçamos a doutrina espírita, que nós tenhamos consciência do nosso papel pacificador, do nosso papel harmonizador, de entendermos exatamente as leis que estão imperando no momento em que o nosso mundo vai evoluindo, e procurarmos sempre levarmos a melhor contribuição que nós temos. Se não for com pensamentos, se não forem com ações, que sejam com palavras. Se não forem com palavras, que sejam com os nossos pensamentos. Porque hoje nós temos já o entendimento de que esse mundo sutil das vibrações acaba sendo alimentado por pensamentos que nós irradiamos. Então que sejamos nós aquele antídoto contra esses pensamentos negativos. E Emmanuel vai trazer para nós, na próxima mensagem que nós vamos estudar, uma mensagem bem, uma palavra, uma expressão muito interessante, que nós podemos até não conseguir apagar o incêndio, mas levemos o nosso copo refrescante de água para tentar ajudar. Então esse é o nosso papel nesse momento. Então, segurança e paz são essas duas palavras que devem dirigir as nossas ações, e a paciência no nosso caminho é a melhor ferramenta que nós podemos utilizar. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, trazendo essa mensagem tão valiosa, especialmente, né, por um mundo que nós estamos vivendo nessas condições em que nós estamos agora. Então nós encerramos aqui o nosso trabalho de hoje, deixando então essa mensagem de reflexão para todos nós. E cada vez que nós assistirmos, lermos, acompanharmos algum tipo de debate em que a preocupação é muito mais levar